Oi, o meu nome é Ana e eu tô aqui para falar de arte. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está no mundo da arte desde muito cedo. Porém, ele nunca ganhou muita atenção. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, nem mesmo nas aulas de arte da sua escola. O tema do vídeo de hoje é sketchbook. A palavra é de língua inglesa e não possui uma tradução literal para a língua portuguesa. Porém, buscando em dicionários americanos, encontramos traduções como um livro ou um caderno cheio de folhas e que você pode desenhar. Essa tradução é um tanto quanto simples e não diz respeito realmente ao significado que nós, do mundo da arte, atribuímos aos sketchbooks. E por isso eu estou fazendo esse vídeo para que eu possa explicar um pouquinho para vocês do que é e o que ele significa para o nosso mundo da arte, o quanto ele é importante. Para isso, eu trouxe então Charles Watson. Charles Watson é um educador especializado em processo criativo e ele nos diz que o sketchbook se apresenta como um pedágio de pensamento, um lugar onde paramos ideias passageiras e cobramos delas. Então, com isso, eu posso dizer para vocês, afirmar com toda certeza que um sketchbook ele não é apenas um caderno de desenho, até porque aqui no Brasil a gente já tem um significado para o caderno de desenho. É aquele caderno de desenho no formato horizontal que a gente usa na escola para fazer desenhos e para nada mais do que isso. Alguns artistas consagrados da história da arte faziam uso do sketchbook. Temos como exemplo o pintor Leonardo da Vinci. Isso, o pintor da Mona Lisa. Em seus esquetes, podemos encontrar anotações, estudos de anatomia, técnicas, pensamentos, desenhos de suas invenções e, enfim, um grande compilado de suas ideias. Hoje, na contemporaneidade, o sketch ainda é muito utilizado. Eu acredito que até mais do que antes. Mas não somente por artistas, ele também é utilizado por publicitários, por designers, por ilustradores, escritores, pesquisadores e muitas outras pessoas, porque o sketch ele se configura de forma livre, ou seja, você pode atribuir a ele o significado e a funcionalidade que você desejar. Logo, qualquer indivíduo pode estar fazendo uso desse sketch de maneira que contribua para si mesmo da melhor maneira possível. O sketch é uma ferramenta de livre interpretação que pode potencializar as nossas ideias e nossos pensamentos de uma maneira visual, uma maneira gráfica. Charles Watson nos diz que o ato de registrar um pensamento muda a relação que temos com ele, tornando evidente algo até então oculto. Existem algumas nomenclaturas diferentes para se falar de sketchbook. Temos diário visual, diário de bordo, diário gráfico, diário de campo, caderno de artista. Dentre eles existem algumas diferenças, como, por exemplo, o diário de bordo serve para levar nas viagens e registrar tudo o que acontece nessas viagens, se tornando meio que um álbum de fotos, mas que não contém só fotos e também registros de pensamentos, dos lugares por escrito. O diário gráfico pode ser muitas vezes configurado com folhas que não são totalmente brancas, às vezes você encontra folhas rasgadas, às vezes até tecido, que vão compor as páginas e os blocos do sketch, para que você possa criar em cima de algo que já existe, né? Então, eles possuem algumas pequenas diferenças, mas que essencialmente são a mesma coisa. Um caderno livre de linhas, onde você pode soltar os seus pensamentos, dar a ele uma forma e pode trabalhar, então, toda a sua criação, todo o processo criativo dentro desse espaço. Então podemos dizer que o sketch, ele não tem um significado apenas, ele tem o significado e a funcionalidade que você atribui a ele. O autor deve fazer isso, o autor vai definir para ele qual é o significado, qual é a funcionalidade do seu sketch. Então tudo depende de como você o encara e de como você manuseia o seu sketch. Eu, por exemplo, eu tenho alguns sketches e eu trabalho com eles desde 2013, quando eu tive o primeiro contato com o sketchbook, e desde então eu venho trabalhando vários processos com eles. Eu tenho uma evolução de uso. Para mim, eles são como organizadores de pensamento. E eles são, então, muito mais do que um simples caderno de desenho.
Primeiro, eles foram sim isso, um caderno de desenho onde eu desenvolvia técnicas de desenho realista ou outras técnicas de desenho academicista, e eu fazia estudos de desenho simplesmente, não usava todo dia, não usava para anotações. Com o passar do tempo, eles foram se tornando mais presentes na minha vida acadêmica. Eu levava eles para as aulas e eu passei a então escrever neles o conteúdo, os estudos, como um caderno de aula. E hoje, eles se configuram como fundamental no meu processo de criação, no meu processo de pesquisa. E para mim, como pessoa, ele é fundamental, porque ele se tornou parte do meu dia a dia. É nele que eu coloco todos os meus pensamentos, que eu consigo visualizar e organizar. E é isso que eu digo que eles são para mim, organizadores de pensamento. Além de organizadores de pensamento, eles também são o meu suporte para minha poética, para o meu processo de pesquisa, de estudo. Ou seja, tá todo ele ali. O meu processo de construção e desconstrução de ideias e pensamentos, conceitos, tudo que eu fui descobrindo, foi me redescobrindo, me construindo e descobri várias coisas subjetivas dentro do meu próprio ser nesse período em que eu venho utilizando desde 2013. Então eu tenho vários sketches e neles tem um pouquinho de mim também. E não só sobre conteúdos e desenhos. Eles são parte de mim, fazem parte da minha vida, do processo de construção e desconstrução da minha própria vida. Isso é muito importante para mim. Eles são o meu registro. Bem, agora já que eu mostrei um pouquinho do meu uso, um pouquinho da história do sketch, que tal nós construímos um sketch juntos? Isso mesmo, nós vamos construir um sketch e eu vou mostrar para vocês passo a passo. Se liga nos materiais que vocês vão precisar. Você vai precisar de folhas diversas em tamanho A4, no mínimo 8 folhas. Uma folha A4 mais firme para fazer a capa, pode ser uma 60K. Linha e agulha, tesoura, régua, lápis e cola. E para a capa, para personalizar a capa, vai precisar de material de sua preferência. Aqui vale tudo. Então, pessoal, agora eu vou ensinar vocês a fazer um modelo de sketch. É um modelo mais simplificado para que vocês consigam, então, estar fazendo o sketch de vocês sozinhos, né? E então depois a gente vai estar desenvolvendo algumas atividades dentro desse sketch. Como a gente vai aprender como utilizá-lo, né, para desenvolver então umas atividades de processo criativo. Primeiro, então, a gente vai pegar as folhas, né? Primeiro a gente vai pegar aquela folha um pouco mais firminha. Eu peguei essa daqui, era uma pasta que eu recebi quando eu fui numa palestra, aquelas pastas que a gente ganha nas palestras com folhas dentro para fazer anotação. Então eu cortei ela num formato que ficou mais ou menos no tamanho A4, mas ainda ela está bem maior do que uma folha A4. Ela está bem maior ainda, o que vai ser, de certa forma, bom, porque aí assim não vai ficar nada fora do meu sketch. Então vamos lá. Vamos dobrar, eu já vinquei ela aqui, a gente dobra bem no meio e vinca. E a gente vai fazer uma marcação, vai fazer 3 furinhos aqui em cima da linha da marcação. Então, primeiro eu deixo 3 centímetros daqui, 3 centímetros daqui e eu centralizo no meio. Vocês vão ter que medir a de vocês para saber qual bem certinho é o meio. Agora a gente vai precisar de um grampo. Eu tenho esses aqui, mas você pode utilizar, se você não tem, aqueles outros grampos de varal. Agora a gente vai entrar primeiro no furinho do meio.